Olá, turma! Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ângulos, tá? A gente tem algumas classificações de ângulos. Aqui, vou começar falando sobre o que é o ângulo consecutivo. Dois ângulos vão ser consecutivos quando possuem o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum, tá? Aqui nesse desenho, por exemplo, ó, a gente tem que esse ângulo AOB, que eu vou marcar de caneta aqui, tá marcado ó, com a caneta azul. Esse ângulo grandão aqui, ele é adjacente a esse ângulo pequeno aqui, que eu vou marcar de caneta preta, ó, que é o COB. Por quê? Porque ambos possuem o vértice no ponto O e eles têm pelo menos um lado em comum, que nesse caso é o OB. Então, por isso que a gente fala que eles são consecutivos. Do mesma forma que esse outro aqui, ó, também é consecutivo do primeiro que eu fiz, porque eles têm o mesmo vértice e a reta OC é comum aos dois ângulos, tá? Esse ângulo com este daqui. Os dois são consecutivos. Agora, ângulo adjacente, eles podem ser consecutivos, só que eles não podem ter pontos em comum, que é o que vai acontecer nesse caso aqui, ó, o ângulo COB com o ângulo AOC. Aqui, ó, eles não estão um dentro do outro, está um do lado do outro. A reta OC pertence aos dois ângulos, então por isso que eles são adjacentes. Outro conceito é ângulo congruentes. O que são esses ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, se eu tenho dois ângulos em dois lugares diferentes, mas o grau deles é o mesmo, então eles são congruentes. Então, por exemplo, se eu quero desenhar dois ângulos congruentes, é só eu determinar um ângulo que eu quero, um grau, e aí fazer dois ângulos com essa mesma medida. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um que mede 90 graus. Então, aqui, ó, esse é o vértice e aqui mede 90 graus. E aí, posso fazer um outro aqui do lado com a mesma angulação, a mesma abertura. Então, eu tenho dois ângulos congruentes. Esse é congruente a esse. E se eu quiser fazer dois ângulos consecutivos? Bom, é só lembrar do conceito de consecutivo. Possui o mesmo vértice. Então, a gente começa assim, ó. Eu determino um ponto aqui. E aí, eu traço um ângulo a partir desse ponto. Pronto. Fiz esse ângulo aqui. Se eu quero um consecutivo, então eu tenho que fazer um do lado dele, que tem o mesmo vértice. Então, ó, com a régua ainda aqui nesse vértice, eu vou e traço qualquer outra reta, qualquer angulação. Eu fiz aqui, mas eu poderia ter feito assim, desde que eu trace a partir do vértice. E aí, este ângulo aqui é consecutivo ao primeiro que eu fiz. Se eu quero dois adjacentes, eu posso fazer dois consecutivos, igual eu fiz no anterior, que eu vou ter ângulos adjacentes também. Então, ó, eu faço um ângulo. Esse daqui é o vértice desse ângulo.
que eu vou marcar aqui, ó. E é só eu traçar uma outra reta no mesmo vértice aqui, por exemplo. E aí eu tenho dois ângulos adjacentes. E o último conceito é a bissetriz. A bissetriz de um ângulo é o quê? Vai ser uma semirreta que divide o ângulo ao meio, tá? Como assim? Por exemplo, se eu tiver um ângulo de 20 graus. Então, aqui, estou fazendo um ângulo de 20 graus. E eu sei que tudo isso aqui mede 20. Mas, se eu quero traçar a bissetriz, então eu tenho que traçar uma reta que divide esse ângulo ao meio. Então, cada ângulo vai medir 10. Então, eu venho e traço uma reta aqui, ó, a partir do vértice, dividindo esse ângulo aqui no meio. Então, esse pedacinho fica 10 e esse pedacinho aqui também fica 10 graus. E se eu tiver um ângulo de 90 graus? A bissetriz vai dividir em dois ângulos de 45 graus, que vai ser a metade do ângulo de 90. Então, esse pedaço mede 45 e esse também mede 45 graus.